Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí e presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Senador, como é que vai ficar essa questão do Enem agora, uma vez que teve aí a demissão, o pedido de demissão de um dos diretores do INEP? Olha, esse é um problema que vem se arrastando há algum tempo, né? Os diretores, né, vinham em conflito com o comando, né, do Ministério da Educação. E aí, o ano passado, eles fizeram uma demissão em massa. Né? Então, você imagina, um funcionário de carreira. Qual é o funcionário de carreira que não quer ocupar um cargo comissionado? Primeiro, porque ganha mais. Segundo, porque ele dá status. Tem uma luta aqui de faca para conseguir um cargo desse. Aí, esplanado. Quando todos pedem demissão, se exoneram, demissão não, se exoneram dos Tem cargos. alguma coisa errada. Alguma coisa que está muito desgastado, né? Então, na época, até conversei com o ministro Milton Ribeiro, ele deu as razões dele, né? Tem a justificativa dele lá, ele acha que as pessoas não estão seguindo as normas, mas isso é uma coisa que não há nenhuma dúvida de que isso aí trará prejuízo para o comando, para a educação. Porque mesmo, né, que evidentemente que todos eles vão ser substituídos, é natural, se espera que aqueles que estivessem em comando são exatamente os mais experientes, os que têm mais tempo, né, no INEP. Então, isso aí é um ponto negativo que precisa ter um pouco mais de compreensão, né, do Ministério, para ver que é um assunto que não pode ser resolvido só no, digamos assim, na bruta, não. Tem que ter uma certa habilidade e isso faz parte do gestor. Quer dizer, o gestor tem sua concepção, é evidente, mas também tem que ter uma habilidade gerencial. Isso até nas relações familiares, nas relações pessoais e na administração pública também não é diferente. Então precisa um pouco dessa habilidade para poder gerenciar um órgão importante como o INEP, né? Para a educação do país. É evidente que isso aí é um desgaste muito Mas o grande. senhor sabe exatamente o que está acontecendo ali? Não, tem versões, né? É que o pessoal os que se exoneraram se sentiam assediados. O ministro acha que eles queriam fazer as coisas por conta própria, não queriam seguir as determinações. Era dinheiro, né? Do Ministério. Era a gratificação. Tem versões, né? Ou era uma tentativa ali de pauta ideológica, né? Como as pessoas. Os exonerados se queixam disso, né? O comando do Ministério, o ministro, se queixa de outras coisas, que eles queriam agir de maneira autônoma, não queriam prejuízos ali para o Enem, para o funcionamento do INEP? Por enquanto não. Assim, eu acho que o Enem foi feito tranquilamente, não teve maiores problemas, mas é evidente que um fato desse tão extraordinário, sem dúvida nenhuma, estou supondo, não estou afirmando. Para o futuro. Evidentemente que eu acho que isso aí vai trazer alguma perda. Senador, a gente também teve redução no valor do orçamento, cortes no orçamento da educação. Como é que vai ficar? Já tem tanto reitor aí reclamando que não vai ter dinheiro para fechar o ano, para até voltarem às aulas presenciais nas universidades. Tivemos aquela disputa ali entre o Ministério e as universidades, os reitores, por causa das aulas presenciais. Como é que vai ficar isso esse ano? Denise, o orçamento do ano passado, o presidente deu um corte total. Então, todas as emendas de bancada RP2 foram cortadas, todas as emendas de comissão RP8 foram cortadas. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil. Então, um fato super extraordinário. Então, eu fui um crítico disso daí. Por quê? O orçamento é feito a 4 mãos. O poder executivo e o poder legislativo. Então, o orçamento vem do Ministério da Economia, vai para o legislativo e os parlamentares emendam o orçamento. Emendam como? Com as emendas individuais, com as emendas de bancada, com as emendas de comissão. E agora de relator. E agora de relator.
que sempre existiu, mas agora ganhou proeminência. Antes era para corrigir, né? Só um detalhezinho aqui e ali. O presidente vai e corta todas as emendas de bancada que poderia cortar RP2 e todas as emendas de comissão. No final de tudo, o orçamento foi feito pelo Ministério da Economia e pelo relator geral. Os 512, tirando o relator, não, os 513 deputados, não tem um risco deles, porque tudo que eles fizeram foi anulado. E os 81 senadores, tirando o relator, que era um senador, então os 80 senadores, tudo que os 80 senadores fizeram foi anulado também. Isso não está certo, não pode ser certo. Como é que um orçamento só tem o que foi escrito pelo Paulo Guedes e o que foi escrito pelo relator geral? Todas as bancadas dos estados foram desconsideradas, todas as comissões foram desconsideradas, todos os deputados, os senadores foram desconsiderados. Isso é uma... Mas as emendas parlamentares continuam. Eu estou dizendo do ano anterior. Ah, entendi. Do de 2021. Tudo que era RP, porque 2021 o que é impositivo, ou 2020? 2021. O que é impositivo? O que é impositivo, evidentemente, que o presidente são as emendas não pôde vetar. Individuais. Mas as emendas de RP2, né, que são autorizativas de bancada, as RP8, que são de comissão, tudo isso foi vetado. Este ano, como é que foi feito? Não foi 100%. Vetou-se umas coisas e não vetaram outras. Aí nós fomos fazer um levantamento. Então vetou Embrapa, vetou hospitais universitários, vetou educação, vetou meio ambiente. Quer dizer, quando você vai, que você julga as áreas mais importantes, foram as que mais foram vetadas. INSS. Agora, por que vetou-se essas áreas e deixaram-se ali as emendas de relator, por exemplo? Pronto. Eu fui o relator dessa bendita RP9, né, do projeto de resolução, que eu lutei para botar um limite. Enfrentei muita resistência, mas bati o pé, não sai aqui sem um limite. Consegui botar um limite elevado, de 16,5 bilhões. Mas não é muito? É muito. Mas parece que eu estava adivinhando. Porque o ano passado foram 30 bilhões. O ano atrasado foram 30 bilhões. Significa dizer, se eu permitir que botasse o máximo de 16,5 e foi botado o máximo de 16,5, se eu não tivesse botado limite, tinha botado menos 30. O céu é o limite. O céu era o limite. E foi sempre que eu argumentei. Não pode o poder de quem quer que seja, por mais iluminado que seja, ilimitado. Está entendendo? Então ficou nesse valor aqui. O que é que eu digo? As emendas de relator são emendas que sempre existiram e que agora ganharam uma grande proeminência, mas elas têm uma fragilidade. Elas são discricionárias. Lá tem 16,5 bilhões de reais. Vão para onde? Ninguém sabe. Então eu sempre trabalhei que nós deveríamos fortalecer as emendas de bancada e as emendas de comissão. Por quê? Porque aí se sabe para onde vai cada dinheiro, todo mundo sabe. Por isso até que recebeu essa alcunha, que não, na verdade não é orçamento secreto, mas recebeu esse apelido porque não se sabe ali, só o relator que sabe e o ministro lá da área. E outra coisa, as emendas de bancada... Mas quem comanda não é o relator, né? É o presidente, né? O relator só assina. Só assina. Mas é ele que diz para onde vai. Na prática, né? Então, como é que são feitas as emendas de bancada? O presidente que eu digo da Câmara. Arthur Lira, que diz não é o presidente Bolsonaro. Põe dinheiro para fulano, para ciclano, como é que são feitas as emendas de bancada? A bancada do Estado, do Piauí, são 10 deputados federais e 3 senadores. Então, os 13 se reúnem e nós vamos discutir quais seriam as ações mais importantes para o Estado. E até tem aquela conversa com o governador, com os secretários de Estado. Com o prefeito da capital, o prefeito das cidades importantes. Existe um movimento para derrubar os vetos do presidente? Existe. E está forte? Não sei ainda, porque eu não estava aqui, mas eu vou fazer todo o esforço do mundo, porque é uma aberração isso daqui. Isso o senhor quer derrubar quais vetos? Tudo. Voltar, e retomar o orçamento original. Voltar o orçamento original. O presidente pode remanejar o orçamento na hora que quiser, pode mandar um PLN para o Congresso, tira daqui e bota acolá. Mas você imagina a bancada, o trabalho que a bancada tem para decidir quais são as obras importantes para o seu Estado.
Aí tem uma obra lá no estado, um estado qualquer, que precisam de 10 milhões para concluir aquela obra. Aí a bancada toda se reúne e decide botar esses 10 milhões para concluir a obra. Aí vem e veta sem nem saber o que é que está vetando. E como é que a obra vai ser concluída? Gente, não pode. O ano passado o presidente Bolsonaro foi ao Piauí inaugurar a ponte sobre o rio Parnaíba lá em Santa Filomena. Aquela ponte faltavam 17 milhões para ser concluída. Eu era presidente da comissão de orçamento e consegui os 17 milhões para concluir. Se eu não tenho conseguido esse recurso, a ponte até hoje não teria sido inaugurada. E o fundo eleitoral, senador? O fundo eleitoral... Ele pode voltar para os 5 bilhões da LDO? Não pode, isso é uma distorção. O que é que acontece? A LDO diz que o fundo tem um percentual X. Esse percentual dá exatamente 4,9 bilhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Não, a LDO fala em 5 bilhões, né? Sim. Não, 4,9 bilhões. 4,9. O percentual que a LDO diz, se você aplicar, vai dar 4,9 bilhões. Aí, de onde é que vem esse dinheiro? Uma parte vem das emendas de bancada dos parlamentares. Outra parte vem do Tribunal Superior Eleitoral. Outra parte vem do próprio orçamento que o governo já mandou. Somando tudo dá 4,9. O que é que uns espertalhões estão querendo fazer? Não, esses 4,9 são fora o que vem do TSE. Não, o que vem do TSE, o que vem de cá, o que vem de lá, forma isso aí. Dentro desse valor. Forma o todo. Então, isso aqui é uma esperteza inadmissível. Essa discussão foi feita na comissão de orçamento. Eu bati veementemente contra isso daí e a nossa tesse foi vitoriosa. E, é muito pouco em 5 bilhões, 4 bilhões e 900. O senhor acha muito pouco ou suficiente para a campanha? Eu acho muito. Quer dizer, todo tanto, as campanhas no Brasil não têm mais financiamento empresarial. Então, todo tanto, todo mundo vai tender a achar que é pouco, que é muito. Ficaram mais baratas também, né? Mas o que é que acontece? Na eleição passada foram 2 bilhões. Então, nós do MDB advogávamos um número próximo de 4 bilhões. E batimos o pé que não aceitaríamos acima de 5. Ficou em 4,9. Quer dizer, se dependesse da nossa vontade, teria ficado um número mais próximo de 4. Ficou em 4,9. Tudo bem. Agora, querer botar para 5,6 aí é excessivo. Senador, nosso tempo já está acabando, mas eu queria ouvir do senhor sobre a expectativa para esse ano, né? Na quarta-feira o Congresso volta ao trabalho. Qual é a expectativa? Ano eleitoral, o senhor acha que... Dá para votar aí as reformas, né? As reformas e tal, dá para votar? Foram cobrados, inclusive, por essa questão aí da OCDE, que é um dos deveres de casa. Umas matérias lá no Senado que nós não podemos deixar de votar. É pelo bem do país. A reforma tributária. Mas ano eleitoral? Ano eleitoral. Essa reforma nós temos que fazer, nem que seja para viger daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque é inconcebível. Nós temos uma proposta lá do governo federal, não é de um partido de esquerda não, é do governo federal, do Ministério da Economia, mostrando que os pobres no Brasil pagam muito mais impostos do que os ricos. Se uma pessoa ganha 5 mil reais por mês, ele paga em torno de 12% de tudo que ele ganha, ele paga de imposto. Um rico que ganha acima de 400 mil reais por mês, ele paga 2% do que ele ganha de imposto. Pelo amor de Deus, isso não pode, isso é uma perversidade. O sistema tributário do Brasil é super regressivo. Como é que a OCDE, os países da OCDE cobram? Você tem os impostos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Ora, a lógica está dizendo que a carga maior da arrecadação dos impostos deve vir sobre a renda e o patrimônio, que são os ricos que têm renda e que têm patrimônio. E o consumo deve ser a carga menor, porque o consumo tem todo mundo. Mas o senhor acha possível politicamente votar? Eu acho possível. Moça, essa proposta do governo federal foi aprovada na Câmara, está no Senado. Eu já cobrei do presidente do Senado, já fiz pronunciamento sobre isso várias vezes, vou continuar insistindo. Vamos taxar
os lucros e dividendos. Mas isso é uma brincadeira. Eu acho muito difícil. O camarada é empresário. É muito difícil aprovar essa proposta. O carro dele, o carro da mulher dele, a gasolina da mulher dele, dos filhos dele, da nora, tudo é empresa que paga. Pelo amor de Deus, não pode ser desse jeito. Aí o pobrezinho, quer dizer, o pobrezinho, um cidadão qualquer tem um salário, 5 mil por mês, desconta no imposto de renda lá 27,5% de imposto de renda. Um ricão, chega no final do mês, ele tira 500 mil da empresa dele, lucro e dividendo. Ele paga 0 de imposto? Isso é brincadeira, um negócio desse, pelo amor de Deus. Isso tem até nome. Tem até nome, se chama elisão fiscal. Senador, muito obrigado por sua participação aqui nos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Não, mas merece. Merece mesmo. Mas merece mesmo. Para aguentar calado, né? Não é incoerente. Não tem indignação. A justa indignação. Mas, senador, muito obrigado por sua participação aqui dos estúdios da Rede Vida, no Frente a Frente. E é isso aí. Semana que vem o Congresso volta, né? Obrigado. Olha, eu que agradeço a você, a Denise. E quando a Eni, minha assessora de comunicação, disse hoje que eu estaria com esse compromisso, meu coração se alegrou. Eu adoro dar entrevista aqui para vocês. Conversa boa, né? Político gosta de conversar muito. E aqui o espaço... Aqui o espaço de conversa. Muito bem. Generoso, entendeu? É isso aí. E vocês, né? Evidentemente que o repórter competente sabe, fazem as perguntas adequadas, né? Muito bem, obrigado. Fica muito à vontade. Obrigado. Muito obrigado. Nessa mesa redonda, minha parceira, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite para você que esteve aqui com a gente até agora. Uma volta muito boa, né? Eu queria desejar a vocês aí felicidades desse novo ano. É o primeiro Frente a Frente do ano e vamos em frente. É isso aí. Muito obrigado. Muito boa noite.